Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Jean, que tá comandando a mesa de som. Aqui ele tem mais de 20 anos de casa, né, Jean? Brincadeira, viu? Quer dizer, a Rádio Mundial e o Jean se fundem, ele tá rindo, se fundem na emoção aqui da Rádio Mundial. Pois é, e hoje eu quero falar com vocês, não sei se vocês estão assistindo, porque assim, a única novela que eu consigo assistir é o Além do Tempo, porque tá no intervalo meu de um pouquinho antes da minha janta, e para depois eu entrar na outra consulta, porque vocês sabem que hoje eu faço a análise dos mapas, as regressões, depois eu vou deixar até meu contato para quem deseja fazer. Então, até o Moisés, que eu queria tanto ter assistido, eu escrevi um livro, né, que foi a Maria Judia Alquimista, que tudo que passou na novela, que minha irmã assistia, eu relato no livro, só que não é uma visão espírita, não, foi uma visão, é uma história, realmente foi porque eu pesquisei, que é a história da irmã de Moisés, a Miriam, que acompanhou Moisés na trajetória, né? E como eu estava falando para vocês, a única novela que eu estou conseguindo assistir é o Além do Tempo. E nessa novela, o que está me impressionando é até a liberdade da autora de falar sobre temas que nós aqui da Mundial nós gostamos, né? Então a escritora fala de anjos, está falando de lembranças de vidas passadas, do déjà vu, do déjà entendi, que eu vou explicar o que é isso para vocês, a clarividência do Mateus. Vamos ver se eu consigo fazer um resuminho. Mas assim, a cereja do bolo, ou porque eu estudo os anjos, mas assim, é o que a gente está falando muito mais na minha página, lá no Facebook, é sobre o Ariel. É um personagem de um motorista que faz as vezes de motorista e que, na verdade, ele é um anjo da guarda. E todo mundo me pergunta, Mônica, anjo da guarda pode se materializar, pode ser realmente um ser humano? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, é muito romântica essa ideia de que uma pessoa poderia ser um anjo da guarda. Inclusive, acaba lembrando Vocês lembram daquele filme, Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage e a Meg Ryan? Faz tempo, já também tem uns 20 e poucos anos esse filme, onde ele vem para a Terra e acaba se apaixonando pela Meg Ryan, que era uma médica, uma cirurgiã. E a gente poderia até, assim, numa brincadeira, numa ideia romantizada, a gente aceita, mas, na verdade, os seres angélicos, como eles são considerados pela Cabala extensões de Deus, eu sempre falo isso nas palestras, ou seja, ele é imaterial, ele não tem como ter um corpo físico, né? E também tem outra coisa, os anjos, por serem espíritos, né, são seres astrais, eles não têm sexo, porque eles são compostos de luz espiritual. Então, a ideia da materialidade do anjo da guarda não existe. Em toda entrevista que eu falo, nós não somos anjos e, a princípio, não poderíamos ver anjos. Depende muito. Aliás, tem uma pesquisa maravilhosa que está sendo realizada por cientistas. Eles falam de sonhos lúdicos, aquele intermeio que existe entre o sonhar, entre o dormir e o sonhar, quando a gente quase mistura o sonho com a realidade. A gente pode também a gente consegue ver os anjos através dos nossos, do sexto chakra, o chakra que está localizado no intercílios. Então você consegue sentir a presença do anjo, muito mais sentir do que necessariamente vê-los. Mas nós podemos ter as ações angélicas. Nós podemos fazer ações angélicas, né? E o bonitinho que o ator, o Michel, o Melamed, ele que faz o Ariel da novela, ele falou assim, ele se considera, ele se diz judeu, ateu, ele falou que ele era agnóstico e também macumbeiro. A única coisa que ele fala em respeito ao personagem, ele diz que não toma café para não prejudicar a energia do anjo da guarda. É aquela história, né? As pessoas brincam muito, falam, eu não acredito em anjo, mas acabam cedendo a uma expectativa de ter pelo menos o respeito pelo anjo da guarda. É o que eu falo sempre, fizeram uma pesquisa aqui em São Paulo, na frente de uma faculdade, perguntando para as pessoas que saíam, né? Perguntavam, você acredita em anjo? Acho que de cada 10, uma só dizia que sim.
Eu comigo pensei com os meus botões. Vai para frente de um hospital e pergunta para cada pessoa que está saindo da ala da UTI se vai ser 10-1. Vão ser 10 pessoas que dizem acreditar em Deus e nos anjos da guarda. Porque quando a gente tem essa necessidade de pedir esse auxílio, que está sendo, gente, comprovado até cientificamente, de que o poder da oração tem validade, quer dizer, existem pesquisas, aí eu já comentei isso em outros programas, nas quais houve uma melhora surpreendente de pessoas que recebiam reiki ou as orações, das outras que não recebiam nada. Mesmo o astral da equipe médica, imagina, hoje a gente tem... Hoje o mundo está tão mudado, gente. Você sabe que eu dou curso de tarô dos anjos pelo Skype? Eu fiz agora nesse mês de novembro, está fechando, eu dei os cursos, eu tive 4 alunos médicos, 4 alunos médicos, olha que bacana, um senhor e 3 moças médicos que atuavam em áreas diferentes da medicina, estudando sobre o tarô. Na próxima etapa eles vão fazer a palestra comigo aqui. Um está em Brasília, as outras estão aqui, 2 estão aqui. 2 em Brasília também, uma está aqui e ele em Brasília também. Nós somos 5 alunos até. E essa turma toda que aprende comigo também vai estar na Mystic Fair para prestigiar o evento, que é muito bom, vocês devem conhecer, e eu vou estar lá falando sobre anjos. E junto nessa expectativa do que a gente está aprendendo na novela, tem um rapaz chamado Mateus, que ele é o filho da Gema, que ele consegue ter as visões das outras vidas. Lembra até que ele desenhou, o pai dele, que é um preconceituoso, um racista, criticou o menino, ele acabou rasgando as imagens. Na verdade, o Mateus, o que ele é? Ele é um médium. E você que está me ouvindo, com certeza é. Porque já o Allan Kardec, sabe como é que ele falava o que era mediunidade ou o que é ser médium? Ele dizia o seguinte, que toda aquela pessoa que acaba sentindo em um grau maior ou menor a influência dos espíritos, é por isso médium. E o que é o médium? Ele acaba produzindo um fenômeno que ele vai atrair quase que de forma magnética, como um imã mesmo. Ele consegue o quê? Captar o campo áurico das pessoas. Então ele acaba sendo também, para o mundo dos espíritos, uma espécie de ponte entre vivos e os espíritos. E tudo isso acaba desafiando até mesmo a ciência, e todo mundo está estudando sobre isso. Agora, como é que a gente sabe se você é médium, além de sentir essa presença dos espíritos? Na verdade, o primeiro sintoma da mediunidade é a facilidade que você vai ter em captar as energias negativas de um local. Você vai começar a abrir a boca, vai sentir dor de cabeça, principalmente quando tem muita gente no local. Você fica irritado, não sabe por quê. Tem dificuldade de conversar e de conviver com a família, com os amigos. E chega a pensar que ninguém está te entendendo e acaba até discutindo com essas pessoas. Você é muito mais sensível do que as outras pessoas. E você tem também as flutuações de humor. Você acorda bem, durante o dia, dependendo com quem você conversar, você fica extremamente irritado, você passa a viver situações estranhas, ou mesmo ter muita aflição. Agora, uma coisa que eu noto, é claro que a gente tem aí também a questão da medicina, muita gente que é bruxinha ou bruxinho, principalmente a mulher, tem problema de tireoide. Você já notou isso? Você vai ver ela ou com a tireoide, que ela tirou a tireoide, ou ela está tomando alguma medicação. Porque na mediunidade, a função cerebral, nas regiões bem da glândula pineal, você tem aí na cabeça, mas você também tem uma relação com o 6º chakra. Então, você tem uma relação com o 7º, que é a glândula pineal, que é o chakra sagrado, e também com o 6º. Esses 2 chakras, tanto o 7º como o 6º, eles atuam como antenas que acabam captando as vibrações dos espíritos. E esses 2 chakras, o 6º e o 7º, eles são responsáveis, por quê? Por regular a produção hormonal, que ajuda a funcionar o desenvolvimento do teu corpo. Então, o que acontece? Com a ação da melatonina, que vai ter esse efeito sedativo, quando a gente está, por exemplo, antes de dormir, que eles pedem para a gente ter o quarto escuro, isso vai te dar um efeito sedativo. E é por isso também, quando você tem essa questão da mediunidade, que fica acionado, que eu já acabei de comentar, que a gente tem muitos bruxinhos e bruxinhas que eu conheço, tem problema de tireoide.
além de tudo que eu já falei, desse estranhamento, irritação, a pessoa está sentada, ela sente uma energia negativa, em seguida começa a ter uma briga, ela consegue predizer passado, presente e futuro. E o médium, quando ele está inclusive incorporado ou semi-incorporado, ele acaba não tendo a noção do tempo porque ele está sob a ação forte do 6º e do 7º chakra. Tanto que hoje, hoje ou ontem, no meu Facebook, eu até postei uma foto bonita do 7º chakra. E está todo mundo querendo aprender e estudar, né? E lembrando que o Brasil, gente, o Brasil é o maior país espiritualista do mundo, né? Por mais que a França tenha sido berço do espiritismo, o Brasil, ele é por conta até de todos os livros do Chico, da mensagem do Chico, de outros grandes médiuns, né? Eu tenho um super carinho pela Ziba Gasparetto, pela família Gasparetto, o Chico, nossa, tantos médiuns assim que eu levaria horas aqui falando de cada um. E todos, de certa forma, atuam com a clarividência. O que é clarividência? Mesmo você que está em casa aí, de repente jogando um tarô, a clarividência faz com que você consiga observar o passado, o presente e o futuro. E por isso que, às vezes, quando a pessoa... às vezes você tem um lugar específico para ver, né? Mas esse clarividente, que você é uma clarividente, quando você consegue vislumbrar no tarô, por exemplo, que também foi estudado, que eu expliquei também no Facebook, na minha página, que acontece com o Mateus, que é o filho da Gema, que ele consegue ver o passado, presente e futuro, você tem essa visão clara e nítida do que está acontecendo. E você sabe que as clarividências, os processos de clarividência, acontecem geralmente à noite. E à noite, olha que bacana, quando você sente também a presença dos espíritos com mais frequência, muitas me relatam no quarto, em alguns casos, elas se sentem, inclusive, tocadas, que é o que eu falei para você naquele intermeio de estar dormindo, porque diz assim, que você leva 7 minutos para começar a dormir. Então, nesses 7 minutos é que você tem, através do 6º e do 7º chakra, esse desdobramento, quando você tem esse desdobramento, que é a projeção astral, onde você consegue ir tendo esse contato com o mundo espiritual. E a Melissa, que é uma personagem da novela, que é a esposa do Felipe, né? Ela tem umas dores estranhas, porque quem está acompanhando a novela está lembrando que ela foi morta através de uma espada pelo Pedro. E o Pedro, numa tremenda sacanagem, ele solta da mão do Felipe e da Lívia, eles acabam caindo na água e morrendo afogados. Essas dores que a Melissa tem, que toda vez que ela está nervosa, ela tem essa nítida sensação que tem alguma coisa ruim acontecendo com ela, ela sente a dor da perfuração da espada. É impressionante, gente, que quando eu faço as regressões de memória, que eu tenho feito muito até, as pessoas têm sensações. Eu fiz uma regressão absolutamente incrível, porque eu fui induzindo ela à regressão e ela se viu, enfim, levando um tiro, e aquilo foi profundamente tão intenso que ela estava com uma camisa até branca, branquinha com azul, com as bordas azuis assim. Quando a gente terminou a regressão, ela abre com as duas mãos um pouquinho o decotezinho assim da camisa, o V da camisa. Você conseguia ver nitidamente aquele vermelhidão, exatamente da onde ela disse ter sofrido o tiro. E ela fala, Mônica, quando eu estou muito nervosa, esse vermelhão, que eu sempre achei que era uma alergia, ela pega exatamente no meu peito. Existem fatos interessantes, né? Pessoas com problema de alergia, irritação na pele. Você pode ter sido morta queimada, você pode ter tido um problema assim. Pessoas que têm pânico de água, de mar, de água doce, de piscina, podem ter morrido dessa forma também. Pessoas que têm um pânico inexplicado, uma síndrome do pânico, você pode ter sofrido diante de uma guerra mundial, da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a gente não sabe, a gente tem que investigar. Que nem as pessoas me mandam um e-mail querendo fazer a regressão, primeiro eu analiso se é possível fazer, porque se por exemplo, ela fala para mim assim, Mônica, eu quero fazer a regressão porque eu não consegui encontrar o namorado, eu preciso ter um embasamento mais forte para te induzir a regressão. Senão você vai se frustrar, eu também. Então, você tem que ter um porquê que você quer fazer isso para você conseguir fazer a regressão. No caso da
da Melissa, que ela sente aquelas dores, daria para fazer uma boa regressão, que eu acho que a autora vai acabar desenvolvendo essa proposta depois de ter algum tipo de terapia de vidas passadas, certamente vai acabar acontecendo. Agora, a gente também tem que entender que muita coisa que acontece com a gente nessa vida não é por conta de atos passados. Muita coisa a gente está fazendo nessa. Quer dizer, a ideia do karma, o que é o karma? É ação frente a uma reação, que é a causa e o efeito. Então, muita coisa que a gente faz, a gente também tem que entender que a gente tem o livre-arbítrio aí, muita coisa que a gente faz tem a ideia absoluta, ou praticamente a certeza, de que foi algo que você fez nessa vida, não necessariamente em outra. Por exemplo, o meu trabalho, o estudo que eu faço com anjo, é algo provavelmente que eu adquiri nessa vida. Agora, já a cultura afro-brasileira, que eu também adoro, eu comecei com o estudo afro-brasileiro, tem relação com uma vida passada, que eu já relatei, inclusive, no livro meu. Então, muita coisa, às vezes a pessoa fala, ai, Mônica, eu gosto tanto de um cara, eu acho que eu tive uma relação kármica com ele. E quando eu analiso o mapa dela, que eu faço um mapa kármico também, quando eu vejo, eu falo, não, é algum produto dessa vida. Ou seja, só vai ter ligação, de você falar que você tem ligação kármica com alguém, se a pessoa que você está falando, ela também falar de você. Percebe? Se eu falo assim, eu tenho ligação com o Zé, vamos perguntar para o Zé se ele também acha a mesma coisa. Então, a gente, mesmo sendo espiritualista, eu sou virginiana, né? Então eu tenho o pé no chão e eu tento analisar tudo com muito equilíbrio para a gente acabar não se perdendo. Mas é importante sempre frisar isso, que a morte, ela não pode ser encarada como um fim. Nós, espiritualistas, sabemos disso, né? Mas sim como um estágio de crescimento. Não é o fim de um vínculo definitivo com os familiares que tivemos em outras vidas, né? É apenas uma separação temporária. Você viu que tanto que nesse núcleo da novela, a Melissa está com o Felipe, com o Alex, a Gema, que está com o Francisco, que é o Chico. Depois, eu esqueci o nome do fotógrafo agora, vocês devem estar em casa. O Raul, lembrei. O Raul, que eles vão se encontrar. E é verdade, muitas regressões que eu faço, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, muita regressão que eu faço, talvez 60%, as pessoas viveram no Brasil. Agora, como explicar aquela pessoa que estava no Brasil, acaba conhecendo um alemão, eu fiz um mapa astral essa semana agora, que passou na sexta, a moça conheceu o namorado, o marido dela, e foi para a Alemanha. Ou uma querida amiga que está na Suíça, deve estar até me ouvindo, que ela tem inclusive uma casa de vinhos, o que nos faz a retornarmos à nossa pátria também espiritual? Também são processos kármicos de vidas passadas nas quais nós voltamos, reencontramos, cumprimos nossa missão, educamos nossos filhos, conhecemos amigos. Esses amigos podem ter sido alunos, parentes, conhecidos. Mas, assim, eu acho que a novela, ela traz esse grande aprendizado sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Então, a autora realmente está trafegando com muito carinho em todos esses assuntos relacionados à espiritualidade. Se bem que eu acho que a primeira fase estava bem melhor que a segunda. Eu acho que ela está se perdendo um pouquinho nessa segunda. E não sei se vocês viram também, e já apareceu, os casos de déjà vu, que eles entram em alguns lugares, naquela casa antiga, eles têm aquelas sensações, né? E o que é o déjà vu? É a sensação de você já ter visto ou ter passado por aquele lugar. Então, o déjà vu, eu já passei por esse lugar, quer dizer, quando tem um lugar super desconhecido e você anda como se estivesse andando na rua da tua casa. Tem o déjà entendi, que é a sensação de você ter já ouvido. Não sei se já aconteceu com você, para mim acontece muito isso, principalmente quando eu estou nas consultas. De você, nossa, eu tenho a impressão que eu já falei isso para a pessoa. Chama-se déjà entendi. Déjà vu é a sensação quando a gente está andando no lugar e tem a nítida impressão que já andou por ali. Eu tive isso quando eu estive no Pelourinho. Eu andei na cidade e ando melhor em Salvador do que eu ando em São Paulo. Para mim, lá é a minha primeira casa e São Paulo é a segunda. Adoro Salvador. Na verdade, eu gosto mais do Pelourinho.
para falar a verdade, quer dizer, porque em outra vida eu já caminhei por aqueles lugares, né? E a sensação de quando você entra num local e você tem a nítida sensação que já entrou, é chamado de pantomnésia. Quando você entra no lugar, você fala, meu Deus, eu acho que eu já entrei nessa casa. Então, deu para entender, são 3 diferenças. O déjà vu, quando você anda numa rua, muitas pessoas relatam, nossa, Mônica, eu andei nas ruas de Paris, parecia que eu estava em casa. É o déjà vu. O déjà entendi quando você teve a impressão que você já falou aquilo para a pessoa. E a pantomnésia, quando você tem a sensação de que você já entrou naquele lugar, naquela casa, ou no museu, ou enfim, em um determinado lugar, e parece que você já viveu aquilo. Tudo isso que eu estou relatando é uma fraçãozinha do conhecimento espiritual que a gente vai adquirindo, que as pessoas perguntam, Mônica, eu adoro estudar os anjos. Como é que eu faço para conhecer mais, né? Os anjos estão aí, a energia de Deus, a energia dos anjos, né? Ela está aí, é como a água jorrando do universo, de uma cachoeira. Vai beber, mata a tua sede. Com disciplina, com conhecimento, perguntando, lendo bastante, fazendo as palestras comigo. Aliás, eu vou até aproveitar, já vou até passar para vocês. Então, ó, antes que eu termine o programa, senão eu vou esquecer. Mas assim, só para a gente fechar a ideia da novela, assista a novela porque assim, tá bem legal, vamos ver o que a autora vai relatar depois para nós. Ó, se você quiser ouvir uma palestra minha, eu vou estar na Mystic Fair, a palestra é gratuita. Parece que tem um valor cobrado na entrada, realmente eu não faço a menor ideia de quanto seja. Até era bom depois você ir no Facebook, dar uma clicada na Mystic Fair, com Y, e lá provavelmente tem os valores. Eu vou estar no dia 12 e no dia 13, no dia 12 às 14 e no dia 13 na Mystic, também fazendo a palestra sobre anjos, sobre a magia e os rituais. No dia 5 de dezembro, eu ia dar uma palestra com o André, nós cancelamos, vamos dar em 2016. Então, se você está ouvindo, já ela está cancelada. Inclusive, o André já devolveu todas as inscrições, eu também, da minha parte da editora, também já devolvi. Você me acompanha no Facebook, se você clicar lá, até escreve na busca, Mônica Buon, Mônica, B-U-O-N, Mônica Buon. Lá no Facebook, eu posto todo dia mensagens, eu tenho o fanpage, tem acho que 59 mil pessoas para você se localizar, porque na minha página pessoal eu não consigo mais adicionar as pessoas. Mas na fanpage, você clicando curtir e seguir, você vai receber todas as informações, essas aulas diárias que eu faço. E no Instagram, eu estou como Mônica dos Anjos 72, é bem fácil, né? Coloca lá na busca do Insta, Mônica dos Anjos 72. E se você quiser desenvolver o trabalho que eu indico, eu acho que é uma das melhores ferramentas espirituais, é o mapa astral, não é porque eu faço, não. Eu já migrei por todas as áreas que você imaginar. O mapa nos dá uma conscientização, uma previsão tão absolutamente certa que é uma ferramenta muito boa. Se você quiser, também amanhã eu estou postando as indicações ou a regressão, mas eu assim, sinceramente, eu gosto de fazer o mapa astral primeiro, que eu também vejo a vida passada da pessoa, para depois marcar uma regressão, né? Ou as aulas de tarô que eu também dou, o tarô dos anjos que eu comentei com vocês. Aí você vai ligar para a editora. Amanhã, nós estamos lá trabalhando, o número da editora é o 47081950. Então, eu vou repetir, 011 47 08 1950. Eu não faço atendimentos presenciais porque eu moro numa chácara bem numa reserva florestal, mas eu faço tudo por Skype. Tem o mesmo efeito. Os meus clientes, consulentes, são meus amigos queridos, já formamos uma grande família. E o que você precisar, eu estou à disposição, tá bom? Então, lembrando, dia 5/12, a gente cancelou o curso aqui no auditório da Rádio Mundial. No dia 12 e 13, eu estou na Mystic Fair, no Centro Convenções Imigrantes, às 14 no sábado e no domingo às 15 horas. E os atendimentos, você pode me acompanhando através do Facebook. Coloque em busca Mônica Buon. Mônica, B-U-O-N,
que você caia lá na minha página, clique em curtir e seguir para você receber no seu mural as minhas publicações, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus. Uma boa semana, que Deus e os anjos acompanhem os seus passos nessa semana, que tudo de bom, com fé em Deus, com certeza vai ser realizado, tá bom? Um beijo e até domingo que vem, se Deus quiser, com mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.